Ela entrou no emprego dos seus sonhos e ouviu as palavras que deveriam ter acabado com tudo antes de começar. Mulheres negras dão demasiado trabalho. Mas Alicia Monroe não recuou. Ela sorriu, porque ela sabia algo que Jordan Hayes estava prestes a aprender da maneira mais difícil. Subestimá-la seria o seu maior erro. O que começou como um insulto descuidado tornou-se uma batalha de vontades na empresa de marketing mais implacável de Lisboa. Mas quando a rivalidade se transformou em respeito, e o respeito acendeu algo que nenhum deles esperava, o verdadeiro perigo não eram os seus sentimentos. Era a pessoa a observar das sombras, pronta para os destruir a ambos. Um sorriso mudou tudo. Uma traição quase os quebrou. E uma escolha provaria se o amor poderia sobreviver num mundo construído sobre o julgamento. Subscreve já e comenta de onde estás a ver, porque esta história está prestes a mostrar-te que as pessoas que mais nos desafiam podem ser as que mais precisamos. O sol da manhã atravessava as paredes de vidro da Sullivan & Associates, iluminando a silhueta de Lisboa além. Dentro da sala de conferências principal da empresa de marketing, as pessoas conversavam enquanto tomavam café, à espera que a reunião semanal da equipa começasse. Jordan Hayes encostou-se à janela, braços cruzados, parecendo em tudo o diretor de marketing confiante que era. Aos 29 anos, conquistara a sua reputação através de campanhas astutas e instintos ainda mais apurados. O seu fato escuro caía-lhe na perfeição. O seu cabelo castanho estava penteado na perfeição. Ele sabia que pertencia àquele lugar. Sangue novo hoje, disse o seu amigo Daniel Brooks, aproximando-se com 2 chávenas de café. Uma nova estrategista do escritório do Porto. Jordan pegou na chávena sem desviar o olhar do telemóvel. Mais uma estrategista. É mesmo o que precisamos. Esta dizem que é boa. Muito boa. Daniel baixou a voz, olhando para a porta. O Ethan pediu pessoalmente a transferência dela. A sobrancelha de Jordan levantou-se. Ethan Ward, o CEO, não pedia pessoas a menos que fossem excepcionais. Ela? Sim. Chama-se Alicia Monroe, 27 anos. Reverteu 3 campanhas falhadas no ano passado. Daniel fez uma pausa. Depois acrescentou com um sorriso maroto. Ela também é. Mulheres negras dão demasiado trabalho. Jordan murmurou-o sem pensar. As palavras escaparam-lhe enquanto percorria um e-mail sobre um cliente difícil. Ele queria referir-se à gestora de marca do cliente, que estava a fazer exigências impossíveis durante toda a semana. Mas o timing não podia ter sido pior, porque naquele exato momento, Alicia Monroe entrou pela porta. Ela era alta e elegante, vestindo um vestido azul marinho que era simultaneamente profissional e marcante. O seu cabelo natural estava apanhado num coque cuidado. Os seus olhos escuros percorreram a sala com calma confiança, observando rostos, lendo a energia. E ela tinha o ouvido. Jordan sentiu-o imediatamente. A mudança no ar, a forma como o olhar dela pousou nele por uma fração de segundo demasiado longa. Sentiu um nó no estômago. Daniel encolheu-se ao lado dele, mas Alicia não franziu a testa. Não o encarou, não o confrontou. Em vez disso, ela sorriu. Não era um sorriso falso nem um sorriso de raiva. Era sábio, quase divertido, como se lhe tivessem acabado de dar informações que poderia usar mais tarde. Ela caminhou diretamente na direção deles, os seus saltos a tilintar suavemente no chão polido. Bom dia, disse ela, a sua voz quente e clara. Sou Alicia Monroe. Deve ser Jordan Hayes. Ouvi falar muito do teu trabalho. Ela estendeu a mão. O cérebro de Jordan embaralhou-se. Ele apertou-lhe a mão, sentindo o aperto firme e confiante. Sim. Bem-vinda à equipa. Obrigada. O sorriso dela nunca vacilou. Estou ansiosa por trabalhar com todos aqui. Acho que faremos grandes coisas juntos. Ela manteve o seu olhar por mais um instante. Apenas o tempo suficiente para o deixar saber que tinha ouvido cada palavra. Depois virou-se para cumprimentar os outros na sala. Daniel exalou lentamente. Isso foi... Sim. O maxilar de Jordan cerrou-se. Ele observou Alicia apresentar-se aos colegas com um charme fácil, fazendo as pessoas rir em segundos. Isso foi mal. A reunião começou 5 minutos depois. Jordan tentou concentrar-se nos anúncios de Ethan sobre os objetivos trimestrais e as novas aquisições de clientes, mas a sua atenção continuava a desviar-se para Alicia. Ela estava sentada 3 lugares abaixo,
a tirar notas numa pasta de couro, a fazer perguntas inteligentes, a acenar nos momentos certos. Ela pertencia àquele lugar. Isso era óbvio, e ela sabia o que ele tinha dito. Quando a reunião terminou, Jordan recolheu as suas coisas rapidamente, planeando escapar para o seu escritório. Mas Alicia já estava na sua nova secretária, mesmo em frente a dele, naturalmente, a montar o seu portátil e a organizar ficheiros. Ela levantou o olhar quando ele passou. Boa disposição do escritório, muito aberto. Sim, ele fez uma pausa, depois forçou-se a ser profissional. Se precisares de alguma coisa, tenho a certeza que me vou safar, mas obrigada. O tom dela era polido, nada mais. Jordan acenou com a cabeça e retirou-se para o seu escritório, fechando a porta atrás de si. Sentou-se à sua secretária, passando a mão pelo cabelo. Idiota, pensou, és um idiota completo. O segundo embate veio mais rápido do que Jordan esperava. Naquela tarde, Ethan convocou uma reunião de planeamento de emergência para a conta Meridian Tech, um cliente importante que lançaria uma nova linha de produtos em 6 semanas. Jordan estava a desenvolver a campanha há 2 meses. Conhecia-a de fio a pavio, mas aparentemente Alicia também. O posicionamento é seguro, disse ela 20 minutos depois do início da apresentação de Jordan. A sua voz não era áspera, apenas factual. Joga com o público existente da marca sem expandir o alcance. Num mercado tão competitivo, o seguro não ganha. Jordan parou a meio da frase. O seu apontador laser pairava sobre um slide. Seguro? Esta estratégia baseia-se numa extensa pesquisa de mercado. Que te diz o que funcionou antes? Alicia inclinou-se ligeiramente para a frente, as mãos cruzadas sobre a mesa. Mas a Meridian quer inovação. Eles querem liderar a sua categoria, não segui-la. Esta campanha segue. A sala ficou em silêncio. Jordan sentiu o calor a subir-lhe pelo pescoço. Ela estava ali há 4 horas e já estava a despedaçar o seu trabalho. O que sugerias? Perguntou Ethan, o seu tom neutro mas interessado. Alicia não hesitou. Virar a narrativa. Em vez de vender funcionalidades, vender transformação. Mostrar aos clientes a tornarem-se os heróis das suas próprias histórias através do produto. Torná-lo emocional, não técnico. Fazer com que sintam algo. Jordan abriu a boca para argumentar, mas Ethan estava a acenar lentamente. Isso é interessante. Jordan, poderíamos explorar essa perspectiva? Poderiam? Claro que sim, mas Jordan não queria admitir que ela estava certa. É um risco, disse ele em vez disso. As campanhas emocionais podem sair pela culatra se a execução não for perfeita. Então, garantimos que a execução é perfeita. Os olhos de Alicia encontraram os dele, calmos e firmes. É para isso que estamos aqui, não é? A reunião terminou com Ethan a pedir a ambos que revissem a estratégia nos 2 dias seguintes. Juntos. Jordan voltou furioso para o seu escritório. Daniel a segui-lo. Ela é boa, Daniel admitiu. Mas também é um pouco... Não digas. Jordan deixou-se cair na cadeira. Simplesmente não digas. Eu ia dizer intensa. Daniel sorriu. Mas estavas a pensar noutra coisa, não estavas? Jordan olhou-o com raiva. Vou colocá-la no lugar dela. Vê só. Mas mesmo ao dizê-lo, não tinha a certeza se acreditava. Alicia chegou às 7 da manhã seguinte, café na mão, pronta para mergulhar no projeto Meridian. O escritório estava quase vazio. Apenas ela, o zumbido do ar-condicionado e a cidade a acordar além das janelas. Ela gostava assim. Silencioso, focado. Estava a rever campanhas de concorrentes quando ouviu passos. Jordan apareceu na porta do espaço de trabalho partilhado, com um ar surpreendido. Chegaste cedo. Tu também, respondeu ela sem levantar o olhar. Ele hesitou, depois caminhou até a extremidade oposta da mesa e abriu o portátil. Durante 10 minutos trabalharam em silêncio, o tipo de silêncio que zumbia com uma tensão não dita. Finalmente, Jordan falou. Sobre ontem. A tua campanha tinha bons alicerces. Alicia interrompeu suavemente. A pesquisa era sólida. Só acho que podemos levá-la mais longe. Referia-me ao que disse. Esta manhã, quando entraste. Agora ela levantou o olhar. A sua expressão era cautelosa, contida. Não exatamente apologética, mas também não desdenhosa. Ouvi-te, disse ela simplesmente. Mas não estou aqui para te deixar confortável, Jordan. Estou aqui para fazer o meu trabalho. E sou muito boa no meu trabalho. Algo cintilou-lhe nos olhos. Respeito, frustração, ela não conseguia dizer.
Justo o suficiente. Voltaram ao trabalho, mas 15 minutos depois, Tara Lynn, uma analista júnior com energia vibrante e entusiasmo sem fim, apareceu com vivacidade com pastéis do café cá de baixo. Pensei que ambos precisavam de pequeno almoço, disse Tara pousando o saco. Especialmente porque estão aqui tão cedo a trabalhar no Meridian. Essa campanha vai ser incrível com vocês os dois nela. Alicia sorriu. Obrigada, Tara. Que querida. Tara sorriu e voltou para a sua secretária. Jordan olhou para os pastéis, depois pegou num. Ela tem razão, sabes? Disse ele depois de um momento. Sobre a campanha. Provavelmente vai ser boa. Conosco os dois. Alicia encontrou o seu olhar. Não era bem uma trégua, mas era qualquer coisa. Esperemos que sim. Às 9 horas, o escritório encheu-se com o caos habitual de telefones a tocar, reuniões a começar e pessoas a correr entre as secretárias. E às 10, Ethan chamou-os ambos ao seu escritório. Tomei uma decisão, disse ele, sentado atrás da sua secretária enorme. Vocês os dois são talentosos. Ambos trazem diferentes pontos fortes. Por isso, vou torná-los co-líderes da conta Meridian. O rosto de Jordan ficou em branco. Co-líderes? Sim. Vão apresentar juntos, estrategizar juntos, partilhar a responsabilidade igualmente. Ethan recostou-se. Esta é uma conta importante. Preciso do vosso melhor trabalho, de ambos. Alicia manteve a sua expressão neutra, mas por dentro, o seu coração afundou-se. Trabalhar com Jordan Hayes, o homem que a tinha desvalorizado antes mesmo de a conhecer, mas ela acenou com a cabeça. Entendido. Jordan também acenou, embora o seu maxilar estivesse tenso. Faremos funcionar. Bom. Ethan levantou-se, sinalizando que a reunião tinha terminado. A primeira apresentação ao cliente é amanhã às 2. Não me desiludam. Eles saíram do escritório em silêncio, caminhando lado a lado pelo corredor. Quando chegaram aos elevadores, Jordan finalmente falou. Acho que estamos presos um ao outro. Alicia apertou o botão. Parece que sim. Posso perguntar-te uma coisa? Ela olhou para ele. Claro. Por que é que não me confrontaste esta manhã, quando ouviste o que eu disse? O elevador tocou. As portas abriram-se. Alicia entrou, depois virou-se para encará-lo. Porque não precisei, disse ela calmamente. A tua cara quando percebeste que eu ouvi, isso foi suficiente. Além disso, ela sorriu um pouco. Prefiro provar que estás errado do que dar-te um sermão. As portas começaram a fechar-se. A mão de Jordan estendeu-se rapidamente, detendo-as. Já o fizeste, disse ele, provando que estou errado. O sorriso dela alargou-se ligeiramente. Então o meu trabalho aqui está feito. Desta vez ela deixou as portas fecharem-se. A reunião com o cliente foi um desastre, não por causa da campanha, essa parte era sólida, mas porque Alicia e Jordan não conseguiam concordar em nada. Recomendamos uma abordagem digital em primeiro lugar, disse Jordan, clicando nos slides. Com forte integração social, Alicia acrescentou. Particularmente em plataformas onde as demografias mais jovens já estão sobressaturadas com anúncios de tecnologia, Jordan interrompeu. É por isso que equilibramos o digital com marketing experiencial. O marketing experiencial é caro e mais difícil de medir o ROI, mas cria momentos de marca memoráveis, que não importam se a mensagem não for clara primeiro. Foram e voltaram, o desacordo deles tornando-se mais óbvio a cada troca. Os clientes, 3 executivos da Meridian Tech, observavam com crescente preocupação. Finalmente o executivo principal levantou uma mão. Talvez vocês os dois precisem de mais tempo para alinhar a vossa visão? Não era uma pergunta. Era uma forma educada de dizer para se recomporem. Depois de saírem, Ethan chamou Jordan e Alicia para a sala de conferências. A sua expressão era de pedra. Isso foi embaraçoso, disse ele categoricamente. Para eles, para mim, para esta empresa. Estávamos apenas a debater a estratégia, Jordan começou. Estavam a discutir como crianças. A voz de Ethan era cortante. Não me importo com os vossos sentimentos pessoais um pelo outro. Interesso-me por resultados. E neste momento estão a entregar caos. Alicia sentiu a picada da vergonha. Tinha deixado a sua frustração com Jordan afetar o seu profissionalismo. Isso não era típico dela. Eis o que vai acontecer. Ethan continuou. Tem uma semana para corrigir a campanha e apresentar uma frente unida. Se não conseguirem trabalhar juntos,
vou reatribuir a conta a alguém que consiga, e a reputação de ambos será prejudicada. Ele despediu-os sem mais uma palavra. Jordan e Alicia saíram juntos, o silêncio entre eles pesado e desconfortável. Quando chegaram aos elevadores, nenhum falou. Finalmente, quando as portas se abriram, Jordan virou-se para ela. Não quero perder esta conta. Nem eu. Então precisamos de resolver isto. Alicia acenou lentamente com a cabeça. Concordo. Mas isso significa realmente ouvirmos-nos um ao outro. Não apenas esperar pela nossa vez de falar. Jordan exalou. Sim, tens razão. Entraram no elevador. As portas fecharam-se. E pela primeira vez estavam lado a lado sem tensão a crepitar entre eles. Talvez houvesse esperança, afinal. Naquela noite, ambos ficaram até tarde. Seu escritório esvaziou-se gradualmente. Pessoas a sair para o jantar, encontros, a vida além do trabalho. Pelas 8 horas, apenas um punhado de luzes permanecia aceso, incluindo as deles. Alicia estava sentada na sala de conferências, rodeada de impressões e esboços, a reelaborar a estrutura da campanha. Ouviu passos e levantou o olhar para ver Jordan na porta do espaço de trabalho, segurando 2 chávenas de café. Oferta de paz, disse ele, colocando uma à frente dela. Preto, sem açúcar. A Tara disse-me que é assim que o bebes. Alicia não conseguiu evitar um pequeno sorriso. Perguntaste a Tara sobre o meu pedido de café? Perguntei a Tara muitas coisas. Ele sentou-se em frente a ela, parecendo cansado, mas sincero. Estou a tentar fazer melhor aqui, Alicia. Sei que cometi erros várias vezes e sei que não posso simplesmente apagar isso, mas quero tentar. Ela estudou-o por um momento. Não havia arrogância no seu rosto agora, apenas honestidade. Ok, disse ela finalmente, vamos tentar. Passaram as 2 horas seguintes a colaborar de verdade, sem interrupções, sem discussões, apenas a construir algo juntos. E lentamente, algo mudou. Encontraram um ritmo, encontraram compromisso, encontraram terreno comum. Jordan descobriu que quando realmente ouvia, as ideias de Alicia não eram apenas boas, eram brilhantes. Os seus instintos para a emoção do público, para a narrativa, para criar campanhas que pareciam humanas, era exatamente o que ele precisava. Mas tinha sido demasiado teimoso para ver. E Alicia viu, além da sua rudeza inicial, a mente estratégica por trás. Jordan entendia o posicionamento de mercado, a análise de dados e como enquadrar uma narrativa para o impacto máximo. Ele não era apenas arrogante, era genuinamente talentoso. E se, disse Alicia a esboçar num quadro branco, combinarmos ambas as abordagens, começar no digital para criar burburinho e depois seguir com eventos experienciais que aprofundem a ligação? Jordan inclinou-se para a frente. Um lançamento em 2 fases. Criar antecipação, depois proporcionar a experiência. Exatamente. Os seus olhos encontraram-se e, pela primeira vez, sorriram um para o outro. Um sorriso verdadeiro, sem tensão ou reservas. Isso é, na verdade, perfeito, Jordan admitiu. Eu sei, disse Alicia, os olhos a brilhar com humor. Estou cheia de boas ideias. Ele riu. Ok, eu mereci essa. Pelas 10 horas, tinham uma estratégia revista que parecia certa. Coesiva, forte. Arrumaram as suas coisas, exauridos, mas satisfeitos. Jordan acompanhou Alicia até ao elevador, algo que ele não tinha planeado fazer. Simplesmente pareceu natural. Obrigado por ficares até tarde, disse ele enquanto esperavam. E por me dares uma oportunidade de não ser um palerma completo. Não foste um palerma completo esta noite, respondeu Alicia, mais como 70%. Ele sorriu. Aceito. O elevador chegou. Ela entrou, depois virou-se para encará-lo. O espaço entre eles parecia diferente agora, mais quente, menos como um campo de batalha. Até amanhã, Jordan. Até amanhã, Alicia. As portas fecharam-se. E Jordan ficou ali por um momento, a pensar no sorriso dela, na sua risada, na forma como ela o olhara quando finalmente encontraram o seu ritmo. Algo tinha mudado esta noite. Ele apenas não tinha a certeza do que significava. 2 dias depois, apresentaram novamente. Desta vez eram uma unidade, fluida, sincronizada, cada um a complementar os pontos do outro, em vez de os contradizer. Os executivos da Meridian inclinaram-se para a frente, envolvidos. Quando Alicia delineou a narrativa emocional, Jordan apoiou-a com dados.
Quando Jordan apresentou o cronograma de lançamento, Alicia adicionou pontos de contato criativos que a tornaram viva. No final, a sala vibrava de energia. Isto é exatamente o que queríamos, disse o executivo principal, acenando entusiasticamente. Inovadora, mas com os pés na terra. Emocional, mas estratégica. Quando podemos começar? Ethan sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que Alicia lhe tinha visto. Teremos os contratos prontos até segunda-feira. Depois de os clientes saírem, a equipa irrompeu numa celebração contida. Tara abraçou Alicia. Daniel deu umas palmadas nas costas de Jordan. Até Ethan lhes deu um aceno de aprovação antes de regressar ao seu escritório. Mas foi o momento seguinte, quando a sala se esvaziou e eram apenas Jordan e Alicia a pé junto às janelas, que importou mais. Conseguimos, disse ela suavemente. Tu conseguiste, Jordan corrigiu. Esse arco narrativo emocional foi isso que os convenceu. Eu fui apenas o ato de apoio. Alicia virou-se para encará-lo completamente. Não, conseguimos, juntos. Essa é a questão, Jordan. Nenhum de nós conseguiria ter feito isto sozinho. Ele olhou para ela então, realmente olhou para ela. Não como um oponente ou um colega, mas como alguém que ele estava a começar a entender. Alguém que ele respeitava. Alguém que o tinha desafiado e o tinha tornado melhor. Tens razão, disse ele calmamente. Somos uma equipa. Ela sorriu e algo no peito dele apertou. Lembra-te disso. Vou lembrar. Mais tarde, enquanto Alicia voltava para a sua secretária, avistou Jordan através da parede de vidro do seu escritório. Ele estava ao telefone, a rir de algo, mas quando a notou a olhar fez uma pausa. Acenou. Ela acenou de volta. E pela primeira vez desde que chegara a Sullivan & Associates, Alicia sentiu que talvez, apenas talvez, não tinha encontrado apenas um local de trabalho, mas um parceiro. Ela ainda não sabia, mas tudo estava prestes a ficar muito mais complicado. Na manhã seguinte, o escritório parecia diferente. Alicia notou-o no momento em que entrou pelas portas. As pessoas olhavam para ela, depois desviavam rapidamente o olhar. Grupos de colegas paravam de falar quando ela passava. Quando chegou à sua secretária, o seu café estava frio de o ter segurado demasiado tempo enquanto navegava a estranha energia. Nina Caldwell apareceu ao lado da sua secretária em minutos. Aos 33 anos, a gestora de RH tinha um sorriso caloroso e uma atitude pragmática que Alicia apreciava. Tinham criado uma ligação durante o almoço na semana anterior. Bom dia, Estrela, disse Nina, empoleirando-se na beira da secretária de Alicia. O escritório inteiro está a falar da tua apresentação de ontem. Isso é bom, certo? Muito bom. Embora os olhos de Nina brilhavam com malícia. Alguns deles estão a falar de mais do que apenas a apresentação. Alicia levantou o olhar do seu portátil. O que queres dizer? Quero dizer que tu e Jordan Hayes pareciam bastante próximos ontem. Muito sincronizados. Muito compatíveis. Nina sorriu. O chefe charmoso que de repente aprendeu a comportar-se à tua volta. Estávamos a fazer o nosso trabalho, Nina. Aham, claro. Nina cruzou os braços. É por isso que metade do escritório vos viu a rir na sala de conferências até às 10 da outra noite? Alicia sentiu o calor a subir-lhe pelo pescoço. Estávamos a trabalhar. A trabalhar no quê? Na campanha ou um no outro? Nina, estou apenas a dizer, rapariga, as pessoas reparam nas coisas, e o que estão a reparar é química. A expressão de Nina suavizou-se. Para o que vale, acho que é até fofo. O Jordan precisava de alguém para o colocar no lugar. E tu fizeste-o com estilo. Antes que Alicia pudesse responder, o próprio Jordan apareceu no corredor. Ele encontrou o olhar dela e sorriu. Um sorriso verdadeiro. Não a máscara profissional polida que ele usara antes. Café? Ele chamou através do escritório em open space. Vou descer para ir buscar. Claro, Alicia respondeu tentando parecer casual. Obrigada. Várias cabeças viraram-se para observar a troca. Ela praticamente sentia a fofoca a espalhar-se como fogo. Nina riu baixinho. Ai, querida, estás em sarilhos agora. Não está a acontecer nada. Ainda não. Nina levantou-se alisando a saia. Mas guarda as minhas palavras. Algo está a nascer, e o escritório inteiro sabe. Ela afastou-se, deixando Alicia a perguntar-se se todos conseguiam ver algo que ela ainda não estava pronta para admitir. Jordan voltou 15 minutos depois com 2 cafés e um saco de pastéis da confeitaria da avenida. Aquele bom, não o lugar medíocre cá de baixo.
Não precisavas de ir até a confeitaria da avenida, Alicia disse, enquanto ele pousava tudo. Eu sei, mas os croissants de amêndoa dele são melhores. Ele tirou um embrulhado em papel e deslizou-o na direção dela. Pensei que merecíamos isto depois de ontem. Pois merecemos mesmo. Ela deu uma trinca e as camadas amanteigadas praticamente derreteram-se na sua língua. Ok, tens razão. Estes são muito melhores. Comeram em silêncio confortável por um momento, o sol da manhã a entrar pelas janelas, a cidade a fervilhar lá embaixo. Parecia fácil, natural. Como se já fizessem isto há anos em vez de dias. Então, Jordan disse, limpando as migalhas das mãos, o Ethan quer que comecemos com a conta Hartwell a seguir. É uma empresa de cosméticos a fazer um rebranding para um público mais jovem. Vi o briefing ontem, parece desafiante. Mas acho que conseguimos dar conta do recado. Ele fez uma pausa. Se quiseres trabalhar em parceria, claro, perceberia se preferisses um projeto a solo. Alicia olhou para ele surpreendida. Há uma semana, Jordan não lhe teria dado escolha. Teria simplesmente assumido que ele lideraria e ela seguiria. Quero trabalhar em parceria, disse ela. Trabalhamos bem juntos. O sorriso dele foi genuíno, chegando aos olhos. Sim, conseguimos. Mais pessoas lançaram-lhes olhares casuais que se demoraram um pouco demais. Alicia tentou não reparar, mas era impossível ignorar completamente. As pessoas estão a observar-nos, disse ela baixinho. Jordan seguiu o olhar dela, depois encolheu os ombros. Deixa-os observar, não estamos a fazer nada de errado. Eu sei, só que é estranho. Bem-vinda à vida de escritório. Ele levantou-se, juntando os copos vazios. Para o que vale, acho que a maioria deles só tem inveja de não terem trabalhado no Meridian. Ou talvez tenham inveja de mim por ter a oportunidade de trabalhar contigo. Alicia levantou uma sobrancelha. Hábil, Jordan. Muito hábil. Ele sorriu e afastou-se, deixando-a a abanar a cabeça, mas a sorrir apesar de si mesma. Pela hora de almoço, uma fotografia deles a rir durante o café daquela manhã já tinha circulado no grupo de WhatsApp do escritório. Tara mostrou a Alicia com um esgar de desculpa. Alguém tirou isto do outro lado do andar, explicou Tara. Pensei que devias saber que está a circular. A imagem não era incriminatória, apenas 2 colegas a partilhar um momento. Mas a legenda por baixo fez o estômago de Alicia apertar. Quando é que estes 2 se tornaram tão próximos? Ótimo, ela murmurou. Para o que vale, disse Tara. Acho que os 2 parecem felizes, e é bom ver isso. O Jordan tem andado diferente ultimamente. Melhor. Alicia apreciou a gentileza de Tara, mas os mexericos ainda a incomodavam. Tinha trabalhado arduamente para construir a sua reputação. Não queria que esta fosse reduzida a especulações de romance de escritório. Naquela noite, enquanto as pessoas saíam para o fim do dia, Jordan apareceu novamente na sua secretária. Queres ir jantar? Perguntou ele. Podíamos discutir a estratégia da Hartwell. Alicia hesitou. Um jantar parecia pessoal, mais do que café ou croissants no escritório, mas ela também tinha fome, e eles realmente precisavam de discutir a Hartwell. Ok, disse ela, mas num sítio sossegado. Já tive que chegue de ser observada hoje. Feito. Acabaram num pequeno restaurante italiano a 2 ruas do escritório. Nada de luxuoso. Apenas boa comida e iluminação suave. Deslizaram para um canto reservado e pela primeira vez naquele dia, Alicia sentiu que conseguia respirar. Melhor? Perguntou Jordan. Muito melhor. Fizeram os pedidos e depois mergulharam na conversa de trabalho. Demografia, alvo, posicionamento de marca, conceitos visuais. Mas algures entre as entradas e o prato principal, a conversa mudou. Posso perguntar-te uma coisa pessoal? Disse Jordan enrolando massa no garfo. Depende da pergunta. Por que marketing? Por que esta carreira? Alicia ponderou a pergunta. Não muitas pessoas lhe perguntavam isso. Gosto de resolver quebra-cabeças. Cada marca, cada campanha é um quebra-cabeça. Como se chega às pessoas? Como se as faz importar? E quando se resolve bem? Quando se conecta com alguém e se muda a sua mente ou os seus sentimentos sobre algo? Ela sorriu. Isso é poderoso. É uma boa resposta. E tu? Por que marketing? Jordan recostou-se. Sinceramente, gostava da ideia de ter controlo, de moldar narrativas, de fazer as pessoas verem as coisas à minha maneira. Ele fez uma pausa.
O que soa bastante arrogante agora que digo em voz alta. Um pouco. Alicia concordou, mas o tom dela era gentil. Mas pelo menos estás consciente disso. Tu fizeste-me ficar consciente disso. Ele encontrou os olhos dela. Tu fizeste-me ficar consciente de muitas coisas. O ar entre eles mudou. Tornou-se carregado com algo que Alicia não conseguia nomear. Ela desviou o olhar primeiro, estendendo a mão para o copo de água. Devíamos provavelmente voltar, disse ela suavemente. Sim, provavelmente. Mas nenhum deles se moveu imediatamente. Na semana seguinte, tudo mudou novamente. Ethan chamou-os ao seu escritório na segunda-feira de manhã com notícias. A Hartwell queria uma apresentação presencial, no Porto, na sua sede, e queriam Jordan e Alicia lá durante 3 dias para visitas ao local, grupos de discussão e sessões de estratégia. Partem de avião na quarta-feira, disse Ethan. Hotel e despesas cobertas, claro. Esta é uma enorme oportunidade. A Hartwell é uma conta de 50 milhões de euros. Não estraguem tudo. Depois de saírem do escritório dele, Jordan virou-se para Alicia com um sorriso. Excursão. Viagem de negócios, ela corrigiu. É o mesmo. Nem por isso. Mas, secretamente, Alicia sentiu um frêmito de nervosismo. 3 dias. Longe do escritório. Apenas ela e Jordan. Isto ia ser muito bom ou muito complicado. O voo foi tranquilo. Jordan insistiu em bilhetes de primeira classe. O Ethan aprovou o orçamento, disse ele, e Alicia provocou-o o tempo todo por causa disso. Não consegues voar em classe econômica como uma pessoa normal? Conseguia. Mas por que sofrer quando não precisas? Ele esticou-se no seu lugar, parecendo demasiado confortável. Além disso, precisamos de chegar com o pensamento claro. É difícil ter o pensamento claro quando estás apertado na classe econômica. Já voei em classe econômica a vida toda e desenrasquei-me muito bem. Isso é porque és excepcional. Ele disse-o casualmente como se fosse óbvio, como se não fosse um elogio que a fizesse perder uma batida do coração. Aterraram no porto ao início da tarde e foram diretos para a sede da Hartwell, um edifício de vidro elegante com vista para o rio. As reuniões foram intensas. Sessões consecutivas com executivos que faziam perguntas difíceis e esperavam respostas detalhadas. Mas Jordan e Alicia estavam prontos. Desdobraram-se nas apresentações como dançarinos que tivessem ensaiado durante meses, cada um sabendo exatamente quando intervir, quando recuar, quando apoiar o ponto do outro. Quando terminaram o trabalho do dia, eram quase 7 da noite. Fizeram o check-in no hotel, um boutique na zona histórica com tijolo exposto e iluminação suave. Jantar? Perguntou Jordan enquanto estavam no hall de entrada. Alicia estava exausta, mas também faminta. Dá-me 20 minutos para me trocar. Encontramo-nos aqui. Ela foi para o seu quarto, tomou um duche rápido e vestiu um vestido preto simples. Nada de luxuoso, apenas confortável e apresentável. Quando desceu, Jordan esperava-a em calças de ganga escuras e uma camisa cinzenta de botões, com um ar descontraído que ela nunca tinha visto no escritório. Ele teve uma segunda vista quando a viu. Tu estás... Uau! É só um vestido. É um vestido realmente bom. Caminharam até um restaurante próximo, um lugar acolhedor com velas em cada mesa e jazz a tocar suavemente ao fundo. Parecia íntimo, como um encontro, o que definitivamente não era. Alicia lembrou-se a si mesma. Pediram vinho, depois comida, e então aprofundaram-se numa conversa que nada tinha a ver com trabalho. Jordan contou-lhe sobre ter crescido numa cidade costeira, sobre as expectativas da sua família, sobre a pressão para ter sucesso que o tinha moldado. O meu pai é advogado, explicou ele. O meu irmão mais velho é médico. Eu também devia ser algo importante. Marketing parecia... não sei, como provar que podia ter sucesso à minha maneira. E tu tiveste sucesso. Talvez. Mas às vezes pergunto-me se estive tão focado em provar-me a mim mesmo que me esqueci de ser uma pessoa decente pelo caminho. Ele olhou para ela então. Realmente olhou para ela. Até que tu apareceste e me lembraste. A respiração de Alicia engasgou-se. Jordan, estou a falar a sério, Alicia. Naquele primeiro dia, o que eu disse estava errado. E não só porque tu ouviste. Estava errado porque eu nem sequer te conhecia e fiz uma suposição baseada em nada. Num preconceito que nem me tinha apercebido que tinha. Ele abanou a cabeça. Peço desculpa, sinto muito mesmo.
A sinceridade na sua voz, nos seus olhos, derrubou todas as paredes que Alicia tinha construído. Desculpas aceites, disse ela baixinho. E para o que vale, acho que te estás a tornar uma pessoa melhor. A mudança não acontece de um dia para o outro, mas estás a tentar. Isso importa. Tu achas? Eu sei que sim. Conversaram por mais 1 hora, a conversa fluindo facilmente de um tópico para outro. Alicia partilhou a sua própria história. Ter crescido no interior do país, trabalhando em 2 empregos durante a faculdade, lutando por cada oportunidade que alguma vez tivera. Jordan ouviu sem interromper, a sua atenção completamente focada nela. Quando finalmente saíram do restaurante, o ar da noite estava fresco e perfeito. Caminharam lentamente de volta para o hotel, nenhum deles com pressa para terminar a noite. Obrigada por hoje à noite, Jordan disse, enquanto chegavam ao hall de entrada. Pelo jantar, pela conversa, por tudo. Obrigada também. Ficaram parados no corredor em frente aos seus quartos, um ao lado do outro, claro, e o silêncio estendeu-se entre eles, pesado de possibilidades. Jordan estendeu a mão, colocando uma madeixa de cabelo atrás da orelha dela. Alicia, ela olhou para ele, o coração a martelar, e então passos ecoaram pelo corredor. Um dos executivos da Hartwell, o Sr. Chen, apareceu ao virar da esquina, puxando uma mala. Oh, Jordan, Alicia, boa noite. O momento desfez-se. Afastaram-se rapidamente, sorrindo educadamente. Boa noite, Sr. Chen, Jordan disse a voz firme. Ansiosa pela sessão de amanhã, Alicia acrescentou. Eu também. Tenham uma boa noite. Ele desapareceu no seu quarto, deixando-os sozinhos novamente. Mas o feitiço estava quebrado. Devia ir dormir, Alicia disse, atrapalhando-se com a chave do quarto. Sim, eu também. Ela abriu a porta, depois parou. Jordan, sim? Hoje a noite foi muito agradável. Ele sorriu, suave e genuíno. Sim, foi. Ela fechou a porta e encostou-se a ela, o coração a galopar. O que é que estás a fazer? Perguntou-se a si mesma. Este é o teu colega, o teu parceiro. Não podes. Mas o seu coração já não ouvia a lógica. A apresentação do dia seguinte quase correu na perfeição. Quase. A meio da sua apresentação ao conselho da Hartwell, o ecrã congelou. Depois ficou preto. Falha técnica. O projetor sobreaqueceu, eliminando todo o seu conjunto de slides. O rosto de Jordan empalideceu. Tinham passado semanas naqueles visuais. Sem eles, a apresentação desfez-se. Mas Alicia não entrou em pânico. Deu um passo em frente, agarrou um marcador e começou a esboçar no quadro branco atrás deles. Deixem-me mostrar o que estamos a propor, disse ela, a voz calma e confiante. Desenhou diagramas rápidos, delineou a estratégia em grandes traços, contou a história da campanha com nada mais do que um marcador e a sua própria convicção. Jordan observava atordoado. Depois juntou-se a ela, adicionando detalhes, construindo sobre a improvisação dela. Juntos, transformaram o desastre em algo ainda melhor, mais pessoal, mais envolvente, mais real. Quando terminaram, o conselho aplaudiu. Isso foi incrível, disse o CEO. A maioria das pessoas teria desmoronado. Vocês os dois souberam lidar com a situação. É exatamente o tipo de pensamento criativo que precisamos. Depois da apresentação, sozinhos no corredor, Jordan segurou gentilmente o braço de Alicia. És a melhor estratega que alguma vez conheci, disse ele, a voz embargada pela emoção e admiração. Acabaste de salvar tudo. Ela sorriu. Ainda bem que finalmente reparaste. Ele riu, puxando-a para um abraço rápido. Durou talvez 3 segundos, mas Alicia sentiu-o em todo o lado. No voo de regresso à casa naquela noite, partilharam um par de auriculares, a ouvir música e sem falar muito. A playlist de Jordan surpreendeu-a. Canções indie ponderadas, nada chamativo ou óbvio. Não te imaginava fã dos Fleet Foxes, ela murmurou. Há muito que ainda não sabes sobre mim. Ainda, pensou ela, como se houvesse tempo para aprender, como se tivessem um futuro para além de campanhas e apresentações. A meio do voo, Jordan adormeceu, a cabeça inclinando-se para o ombro dela. Alicia olhou para ele, o rosto relaxado, a confiança habitual substituída por algo mais suave, mais vulnerável. Sem pensar, estendeu a mão e ajustou gentilmente a posição dele para que ficasse mais confortável. Depois puxou a fina manta de avião sobre os dois. Aterraram à meia-noite.
As luzes da cidade de Lisboa cintilavam lá embaixo enquanto desciam, e Alicia sentiu algo mudar dentro do seu peito. Ela estava a apaixonar-se por ele. Apesar de tudo, apesar do início difícil e dos mexericos do escritório e de todas as razões pelas quais isto era complicado, ela estava a apaixonar-se e não sabia como parar. A manhã de segunda-feira caiu como água fria. Alicia entrou no escritório e imediatamente sentiu os olhares, não os olhares curiosos de antes. Estes eram mais afiados, mais conhecedores, mais críticos. Nina estava na sua secretária em poucos minutos, com a expressão preocupada. Precisamos de falar, Nina disse baixinho, puxando Alicia para a sala de convívio. Assim que ficaram sozinhas, Nina mostrou-lhe o telemóvel. O grupo de WhatsApp do escritório estava a explodir com mensagens. Fotos de Jordan e Alicia no porto, a caminhar juntos na rua, sentados próximos no jantar, ele a colocar o cabelo dela atrás da orelha no corredor do hotel. Alguém os tinha seguido, a tirar fotografias. Quem tirou estas? A voz de Alicia estava tensa. Ninguém sabe. Começaram a circular esta manhã. O rosto de Nina era simpático. As pessoas estão a falar, Alicia, dizendo que estás a receber tratamento especial, que a viagem ao porto foi mais férias do que negócios, que o Jordan só elogia o teu trabalho porque ele está... Não. Alicia levantou uma mão. Não termines essa frase. Só te estou a dizer o que eles estão a dizer. Alicia olhou fixamente para as fotos. Pareciam inocentes, porque eram inocentes. Mas através da lente dos mexericos, tudo parecia suspeito, íntimo, errado. Nada aconteceu no porto, disse ela firmemente. Trabalhamos, apresentamos, voltamos para casa. Eu acredito em ti, mas nem todos vão. Alicia foi para a sua secretária, tentando ignorar os sussurros que a seguiam. Enterrou-se no trabalho, respondendo a e-mails, revendo dados de campanhas, qualquer coisa para evitar pensar nos mexericos que se espalhavam como veneno pelo escritório. Jordan chegou 1 hora depois. Dirigiu-se diretamente à secretária dela, o rosto escurecido pela raiva. Viste? Vi. Isto é ridículo. Não fizemos nada de errado. Eu sei disso, mas não importa o que sabemos. Importa o que eles pensam. Alicia manteve a voz baixa. E neste momento, eles pensam que estou a subir na carreira por meios menos próprios. A mandíbula de Jordan cerrou-se. Ninguém acredita mesmo nisso. Não acreditam? Ela finalmente olhou para ele. Sou a mulher nova. Tu és o diretor. Fomos numa viagem de negócios e voltamos mais próximos do que antes. Claro que acreditam. Então vou dizer-lhes a verdade. E dizer o quê, Jordan? Que nada aconteceu. Eles não vão acreditar em ti. Só vai piorar as coisas. Ela virou-se de novo para o computador. Precisamos de manter distância por um tempo. Profissionalmente, pelo menos. Alicia, por favor, apenas dá-me espaço. Ele ficou ali por um longo momento, depois acenou com a cabeça rigidamente e afastou-se. Alicia sentiu o peito apertar. Odiava isto. Odiava que algo bom estivesse a ser distorcido em algo feio. Odiava ter que afastar Jordan para proteger a sua reputação. Mas que escolha tinha ela? Os sussurros pioraram nos 2 dias seguintes. Alicia ouvia fragmentos enquanto passava por secretárias ou entrava em salas de reuniões. Ela só está aqui há 1 mês. Subiu rápido, não foi? Que conveniente o Jordan achar de repente que ela é brilhante. Ela manteve a cabeça erguida e continuou a trabalhar. Mas por dentro estava exausta. Na tarde de quarta-feira, Daniel Brooks fez uma piada durante uma reunião de equipa. Foi grosseira, mal disfarçada de humor. Então, Alicia, disse ele com um sorriso afetado, qual é o teu segredo para conseguir os melhores projetos? Bom trabalho ou boas ligações? A sala ficou em silêncio. Todos pareciam desconfortáveis. Algumas pessoas olhavam fixamente para os seus computadores. Alicia sentiu o rosto queimar, mas manteve a voz firme. O meu segredo é trabalhar arduamente e apresentar resultados. Devias experimentar, Daniel. Algumas pessoas riram nervosamente. O sorriso afetado de Daniel desapareceu, mas o rosto de Jordan ficou vermelho escuro. As suas mãos agarraram a borda da mesa com tanta força que os seus nós dos dedos ficaram brancos. Já chega, disse ele, a voz baixa e perigosa. O quê? Estava só a brincar. Não, estavas a ser desrespeitoso. Jordan levantou-se e de repente a sala pareceu menor.
Alicia ganhou todos os projetos que lhe foram dados. Ela salvou a apresentação do Meridian quando eu quase a perdi. Improvisou brilhantemente no porto quando a tecnologia falhou. Ela é a pessoa mais inteligente nesta sala. E quem não consegue ver isso é cego ou sente-se ameaçado. Silêncio total. Jordan olhou à volta da mesa, encontrando os olhos de cada pessoa. Se eu ouvir mais alguém a fazer comentários sobre o trabalho da Alicia, ou a sugerir que ela está aqui por qualquer outra razão que não o talento, responderão diretamente a mim. Estamos claros? Murmúrios de concordância. Eu disse, estamos claros? Sim, várias vozes disseram de uma vez. Bom, reunião terminada. As pessoas saíram rapidamente, evitando o olhar de Jordan. Daniel partiu sem uma palavra, o rosto vermelho de humilhação. Alicia permaneceu imóvel, o coração a martelar. Ninguém a tinha defendido assim. Não publicamente, não com tanta certeza feroz. Quando a sala esvaziou, Jordan virou-se para ela. Peço desculpa, eu sei que me pediste espaço, mas não podia simplesmente sentar-me ali e deixá-lo. Ela levantou-se e abraçou-o. Surpreendeu os dois. Mas Alicia não conseguiu evitar. As palavras que ele dissera, a forma como a defendeu, isso derrubou todas as paredes que ela tinha construído. Obrigada, ela sussurrou contra o ombro dele. Os braços dele envolveram-na, segurando-a com cuidado. Sempre. Ficaram ali por um momento, e Alicia sentiu-se segura pela primeira vez em dias. Mas então, passos aproximaram-se. Eles separaram-se assim que Tara apareceu na soleira da porta, com os olhos arregalados. Desculpa, eu só esqueci-me do meu caderno. Ela agarrou-o da mesa e saiu apressada, parecendo atrapalhada. Jordan suspirou. Isso vai estar por todo o escritório numa hora. Provavelmente. Importas-te? Alicia olhou para ele. Realmente olhou para ele. Para o homem que tinha começado como seu adversário e se tornara alguém em quem não conseguia parar de pensar. Alguém que a fazia rir, a desafiava e a defendia quando mais precisava. Estou a começar a não me importar, ela admitiu. O sorriso dele foi lento e caloroso. Bom, porque já estou farto de fingir que não me importo contigo. A respiração dela prendeu-se. Jordan, eu sei que é complicado. Sei que o momento é péssimo. Sei que há política de escritório e mexericos e uma centena de razões pelas quais isto é uma má ideia. Ele aproximou-se. Mas também sei que trabalhar contigo é a melhor parte do meu dia. Que me fazes querer ser melhor. Que não consigo parar de pensar em ti, por mais que tente. O coração de Alicia disparou. Trabalhamos juntos. Se isto correr mal, então lidaremos com isso. Juntos. A mão dele encontrou a dela, os dedos entrelaçando-se. Mas acho que vale a pena o risco. Não achas? Ela pensou no porto, nas noites tardias a trabalhar lado a lado, na forma como ele a olhava como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. Sim, disse ela suavemente. Eu acho. Naquela sexta-feira, a empresa realizou a sua gala anual, uma celebração de campanhas bem-sucedidas e vitórias de clientes. Traje de gala, bar aberto, toda a empresa presente. Alicia quase não foi. Mas Nina convenceu-a. Não podes esconder-te. Nina disse firmemente. Tu ficas deslumbrante. E tu mostras a todos que não tens medo dos seus mexericos estúpidos. Então Alicia vestiu um vestido que estava a guardar. Verde esmeralda profundo, elegante e deslumbrante. Fez a sua maquilhagem cuidadosamente. Deixou o seu cabelo natural cair em caracóis suaves à volta dos ombros. Quando chegou ao evento, realizado num espaço no topo de um edifício com vista para a cidade, as cabeças viraram-se. Mas a única cabeça que lhe importava era a de Jordan. Ele estava perto do bar, a usar um fato preto perfeitamente ajustado. Quando a viu, congelou a meio da conversa, a bebida a meio caminho da boca. Daniel disse algo, mas Jordan não respondeu. Ele apenas olhou fixamente. Alicia caminhou na direção dele, a sua confiança a regressar a cada passo, que as pessoas olhassem fixamente, que falassem. Ela estava farta de se esconder. Olá, disse ela quando o alcançou. Olá. A voz dele era rouca. Tu estás... Alicia, estás incrível. Tu também. Ficaram ali, a festa a fluir à sua volta. Nenhum deles muito certo do que dizer a seguir. Então a música mudou. Algo lento e jazzístico. E Jordan estendeu a mão. Danças comigo? Ela hesitou por apenas um segundo. Depois pegou na mão dele.
Moveram-se para a pista de dança, e de repente nada mais importava. Nem os mexericos, nem os olhares fixos, não os sussurros que percorriam a multidão quando a mão de Jordan se pousou na cintura dela e a puxou para perto. Está toda a gente a olhar, murmurou Alicia. Deixa-os olhar. Os olhos dele nunca se afastaram dos dela. Estou farto de fingir. Eu também. Eles balançaram juntos, e parecia a coisa mais natural do mundo. Como se o tivessem feito desde sempre. Como se tivessem sido feitos para encaixar exatamente assim. Alicia, disse Jordan calmamente, preciso de te dizer uma coisa. O quê? Estou a apaixonar-me por ti. A sério. E isso assusta-me porque nunca senti isto antes. Mas também parece certo. Tu pareces certa. Os olhos dela ficaram marejados de lágrimas súbitas, lágrimas de felicidade. Jordan, não precisas de dizer nada. Só precisava que soubesses. Mas ela queria dizer alguma coisa. Queria dizer-lhe que sentia o mesmo, que ele de alguma forma se tinha tornado a pessoa mais importante da vida dela, que ela também estava a apaixonar-se. Em vez disso, puxou-o para mais perto e encostou a cabeça ao ombro dele. Eu sei, sussurrou ela. Eu também sinto. A música terminou, mas eles não se moveram. Não logo. Ficaram abraçados um ao outro no momento, na sensação de que tudo estava finalmente a encaixar-se. Quando finalmente saíram para respirar, a cidade cintilava lá embaixo. O terraço estava mais calmo ali, longe do barulho da festa. Jordan virou-se para ela, com a mão a subir para lhe acariciar o rosto. Posso? Ela não o deixou terminar. Beijou-o primeiro. Foi suave, doce e perfeito. Tudo o que um primeiro beijo deveria ser. Os braços dele envolveram-lhe a cintura, puxando-a para mais perto. As mãos dela deslizaram até aos ombros dele, depois para o cabelo dele. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam com dificuldade. Uau, disse Jordan. Alicia riu. Sim, uau. Beijaram-se novamente, mais demoradamente desta vez, mais lentamente, e Alicia sentiu-se como se estivesse a flutuar. Valia a pena. Ele valia a pena. Tudo era perfeito. Até segunda-feira de manhã, quando tudo desmoronou. Alicia chegou ao trabalho para o caos. O grupo de WhatsApp do escritório tinha explodido durante a noite com novas fotos. Ela e Jordan no terraço, a dançar abraçados, a beijar-se sob as estrelas. Mas estas fotos eram diferentes, editadas, cortadas para parecerem mais íntimas do que eram, com legendas de especulação cruel. Já sabemos como é que ela subiu na vida. Romance de escritório ou estratégia de carreira? Coitadinha, nem se apercebe que é só o capricho do mês dele. As mãos de Alicia tremiam enquanto ela percorria as mensagens. Mais de 100 comentários, a maioria deles maldosos. Nina apareceu ao lado dela com o rosto pálido. Os recursos humanos querem falar convosco. E com o Jordan, agora mesmo. Ethan também estava no escritório dos recursos humanos, juntamente com a chefe do departamento, uma mulher séria chamada Margaret Chen. Sentem-se, disse Margaret. Sentaram-se. Alicia sentia-se entorpecida. Recebemos múltiplas queixas sobre conduta inapropriada no local de trabalho, continuou Margaret. Fotos de vocês dois em situações comprometedoras. Embora não proíba relações entre colaboradores, exigimos que sejam declaradas e que se mantenham limites profissionais. Não cruzamos quaisquer limites, disse Jordan firmemente. Entregamos trabalho excelente em todos os projetos. Essa não é a questão, Sr. Reis. A questão é a percepção. A questão é que outros colaboradores se sentem desconfortáveis. Alguns até sugeriram favorecimento. Alicia encontrou a sua voz. O meu trabalho fala por si. Todas as campanhas que liderei tiveram sucesso. Não estamos a questionar o seu trabalho, Sra. Monroe. Estamos a questionar o seu julgamento. As palavras atingiram-na como um tapa. Alicia sentiu os olhos arderem. Ethan finalmente falou, com a voz ponderada. Aqui está o que vai acontecer. Serão ambos atribuídos a projetos separados durante o próximo mês, sem trabalho em conjunto, sem colaboração. Mantenham as coisas estritamente profissionais durante o horário de expediente. Depois disso, vamos reavaliar. Mas a conta Hartwell, começou Jordan, será dividida. Jordan, tu tratas da estratégia. Alicia, tu geres a execução e interação mínima. A expressão de Ethan era firme.
Preciso dos meus melhores elementos focados no trabalho, não em dramas de escritório. Foi claro? Sim, sussurrou Alicia. A mandíbula de Jordan estava tensa, mas ele assentiu. Saíram do escritório separadamente. Alicia foi direitinha à casa de banho, trancou-se numa cabine e deixou as lágrimas virem. Tinha trabalhado tanto, construído a sua reputação do nada. E agora tudo se resumia a mexericos e especulações. Porque se permitira preocupar-se com alguém. Porque pensara que talvez, apenas talvez, pudesse ter ambos, uma carreira e uma ligação. Quando finalmente saiu, Nina estava à espera lá fora. Sinto muito, disse Nina, puxando-a para um abraço. Isto é tão injusto. É o que é. Não, não é. Alguém vazou aquelas fotos de propósito. Alguém queria magoar-te. Alicia afastou-se. O que queres dizer? Pensa bem, as fotos de Boston, as do gala. Alguém te tem andado a seguir, a tirar fotografias, a espalhá-las exatamente nos momentos certos para causar o máximo de dano. A expressão de Nina era séria. Isto não é boato aleatório. Isto é sabotagem. Um calafrio percorreu a espinha de Alicia. Quem faria isso? Não sei, mas precisamos de descobrir. A semana seguinte foi uma tortura. Alicia e Jordan mal falavam. Quando se cruzavam no corredor, trocavam acenos educados. Nada mais. Nas reuniões, sentavam-se em lados opostos da sala. A separação estava a matá-la. Atirou-se ao trabalho, ficando até tarde todas as noites, esforçando-se mais do que nunca. Se as pessoas iam questionar as suas capacidades, ela provar-lhes-ia que estavam erradas através de pura excelência. Mas à noite, sozinha no seu apartamento, sentia a falta de Jordan como uma dor física. Nina disse-lhe que ele também estava a ter dificuldades, recusando convites para happy hours, saindo do escritório mais cedo para evitar cruzar-se com ela, parecendo miserável em todas as reuniões. Ele está um desastre sem ti, relatou Nina. Mal fala com alguém. Apenas trabalha e vai para casa. Alicia queria contactá-lo, queria enviar-lhe uma mensagem, ligar-lhe, qualquer coisa, mas estava assustada. Assustada de piorar as coisas, assustada de perder o emprego, assustada de admitir o quanto precisava dele. Então não fez nada, e o silêncio estendeu-se entre eles como um abismo. 2 semanas após a reunião com os recursos humanos, Jordan recebeu uma proposta de promoção. Diretor sênior de marketing, o seu próprio departamento. Mais dinheiro, mais poder, mais responsabilidade. Deveria ter sido perfeito. Tudo pelo que ele tinha trabalhado. Mas, segundo Nina, que ouviu da Tara, que ouviu o Ethan a falar, Jordan recusou. Ele disse que não aceitaria a menos que limpassem o teu nome primeiro, disse Nina a Alicia durante um café. Ele disse ao Ethan que se a empresa não conseguia ver o teu valor, então ele não queria fazer parte da liderança. Alicia olhou para ela. Ele fez o quê? Ele defendeu-te. De novo. Mesmo que isso pudesse custar-lhe tudo. Lágrimas encheram os olhos de Alicia. Aquele idiota. Aquele lindo idiota. Então, o que vais fazer? Alicia não sabia, mas sabia que não podia continuar a esconder-se. Não podia continuar a fugir dos seus sentimentos, ou dos mexericos ou do medo. Precisava de lutar pela sua reputação, pela sua carreira, pelo Jordan, e precisava de descobrir quem estava a tentar destruí-los. A resposta chegou no dia seguinte, da fonte mais inesperada. Tara bateu à porta de Alicia depois do horário, parecendo nervosa. Posso falar contigo? Em privado. Claro, entra. Tara fechou a porta e sentou-se, com as mãos a torcer no colo. Acho que sei quem andava a espalhar os rumores, a tirar as fotos. O coração de Alicia saltou. Quem? Daniel, o amigo do Jordan. Tara tirou o telemóvel, mostrando uma captura de ecrã. Viu no grupo de WhatsApp. Foi ele quem publicou as primeiras fotos de Boston. E ouviu-a falar com alguém sobre pôr o Jordan no seu lugar, porque ele mudou demasiado desde que tu chegaste. A raiva inundou Alicia. Por que faria ele isso? Acho que ele tem ciúmes. O Jordan costumava passar todo o tempo com o Daniel. Eram melhores amigos. Mas depois de tu chegares, o Jordan começou a mudar, a tornar-se melhor. E o Daniel odiou isso. Tara parecia miserável. Lamento não ter dito nada antes. Não tinha a certeza e não queria acusar ninguém sem provas. Está tudo bem. A mente de Alicia fervilhava. O Jordan sabe? Acho que não. Alicia levantou-se. Então precisamos de lhe dizer. Agora.
Ela marchou até ao escritório de Jordan. Ele ainda lá estava, a trabalhar até tarde, como de costume. Quando a viu, a expressão dele mudou. Esperança misturada com cautela. Alicia. O Daniel andava a sabotar-nos. Ele vazou as fotos. Ele andava a espalhar rumores. Ela mostrou-lhe as provas da tara, a voz dela a tremer de raiva. O teu melhor amigo andava a tentar destruir-nos. O rosto de Jordan ficou branco ao ler as capturas de ecrã, depois vermelho de fúria. Onde é que ele está? Jordan, espera! Mas ele já estava fora da porta, a caminhar em direção ao escritório de Daniel com um propósito perigoso. Alicia e Tara apressaram-se atrás dele. Encontraram Daniel a arrumar as suas coisas, a preparar-se para sair. Tu... A voz de Jordan era fria. No meu escritório. Agora. Daniel empalideceu. Jordan, ouve. Agora. Todos se aglomeraram no escritório de Jordan. A porta bateu. Explica, exigiu Jordan. Explica por que andaste a tentar arruinar a reputação da Alicia. Por que vazaste fotos privadas. Por que me traíste. A compostura de Daniel quebrou. Ela mudou-te. Costumavas ser meu amigo. Saíamos, bebíamos uns copos, falávamos de trabalho. Depois ela apareceu. E, de repente, eu já não era bom o suficiente. Paraste de atender às minhas chamadas. Paraste de pedir a minha opinião. Estavas demasiado ocupado a ser o parceiro perfeito dela. Então decidiste destruir a carreira dela. Estava a tentar fazer-te ver o que ela estava a fazer, a usar-te para subir na carreira. Jordan aproximou-se, a voz dele letal. Alicia nunca usou ninguém para nada. Todo o sucesso que ela teve, ela ganhou. E a única pessoa que vejo a tentar manipular os outros aqui és tu. Jordan, acabou. A nossa amizade acabou. Jordan virou-se para o computador, já a digitar. E estou a enviar todas estas provas para os recursos humanos e para o Ethan. Terás sorte se não fores despedido até amanhã de manhã. O rosto de Daniel desfez-se. Vais mesmo escolhê-la a ela em vez de mim? Em vez de anos de amizade? Sim, porque ela vale a pena ser escolhida. E tu provaste que não vales. Daniel parecia querer discutir, mas a luta saiu dele. Agarrou a sua mala e saiu sem dizer mais nada. Quando a porta se fechou, Jordan encostou-se à secretária, a adrenalina a desaparecer. Lamento, disse ele a Alicia. Devia ter visto mais cedo. Devia ter te protegido melhor. Ela atravessou a sala e pegou nas mãos dele. Tu protegeste-me da única forma que podias. Acreditaste em mim. Defendeste-me. Recusaste uma promoção por mim. A voz dela quebrou. Jordan, ninguém nunca fez isso por mim antes. Faria de novo. 1000 vezes. Ficaram ali, de mãos dadas, o peso das últimas semanas finalmente a levantar. Então, e agora? Perguntou Alicia. Jordan puxou-a para mais perto. Agora vou conquistar-te, a sério. Fora do trabalho, longe dos mexericos, sem mais segredos ou esconderijos. Isso parece perfeito. Há apenas um problema. Qual? Ele sorriu, suave e cheio de emoção. Não consigo esperar tanto tempo. E beijou-a ali mesmo no seu escritório, com Tara ainda parada na porta a tentar não soltar um gritinho de alegria. Quando se separaram, Alicia estava a rir. Vamos dar mais que falar. Não me importo. Deixa-os falar. Jordan encostou a testa à dela. Acabou-se perder-te para o medo. Eu também. Fora do escritório, a chuva começou a cair contra as janelas. Mas lá dentro, tudo finalmente parecia certo. Na manhã seguinte, Alicia entrou no escritório de cabeça erguida. Mal tinha dormido. A mente dela tinha estado a correr a noite toda, revivendo o confronto com Daniel, o beijo com Jordan, a sensação de que talvez, finalmente, as coisas estivessem a mudar. Mas também estava nervosa. As pessoas iriam acreditar na verdade? Ou iriam pensar que era apenas mais uma desculpa? Nina esperava por ela na sua secretária, com 2 cafés e um sorriso enorme. Menina, não vais acreditar no que aconteceu, disse Nina, praticamente a vibrar de excitação. O quê? O Ethan enviou um e-mail às 6 da manhã. O Daniel foi despedido com efeitos imediatos e vai haver uma reunião às 9 para abordar questões recentes de conduta no local de trabalho. Os olhos de Nina brilharam. Acho que vão limpar o teu nome. O coração de Alicia saltou. És a sério? A sério. A Tara ouviu o Ethan e a Margaret nos recursos humanos logo pela manhã, a rever todas as provas que o Jordan apresentou na noite anterior. Aparentemente, o Daniel não só espalhou boatos sobre ti, como também andava a fazer coisas duvidosas há meses.
a apoderar-se do trabalho de outras pessoas, a sabotar colegas que via como competição. Uau! Sim, tu não foste o primeiro alvo dele, apenas o mais óbvio. Nina apertou-lhe o braço. A justiça está a chegar, Alicia, finalmente. Às 9 horas, todo o pessoal reuniu-se na sala de conferências principal. Ethan estava à frente com a expressão séria, mas não zangada. Margaret Chen estava ao lado dele. Alicia sentou-se perto do fundo a tentar ser invisível. Mas Jordan captou o seu olhar do outro lado da sala e deu-lhe um pequeno aceno tranquilizador. Obrigado a todos por terem vindo, começou Ethan. Quero abordar os rumores e especulações que têm circulado nas últimas semanas, relativamente a 2 dos nossos colaboradores. A sala ficou em silêncio. Todos sabiam a quem ele se referia. Após uma investigação minuciosa, determinamos que informações falsas foram deliberadamente espalhadas por um ex-colaborador para prejudicar reputações e criar divisão no nosso local de trabalho. A voz de Ethan era firme. Este indivíduo foi demitido e não toleraremos este tipo de comportamento. Murmúrios percorreram a multidão. Quero ser absolutamente claro, continuou Ethan. Alicia Monroe tem sido uma colaboradora exemplar desde que se juntou à nossa equipa. O seu trabalho nas contas Meridian e Hartwell tem sido excepcional. Qualquer sugestão de que o seu sucesso se deve a algo que não seja talento e trabalho árduo é categoricamente falsa. Alicia sentiu lágrimas nos olhos. Validação. Finalmente. Além disso, disse Ethan com o olhar a varrer a sala, se alguém tiver preocupações sobre a conduta no local de trabalho, deve comunicá-las aos recursos humanos. Não se espalham mexericos, não se partilham fotos em grupos de WhatsApp, não se cria um ambiente de trabalho hostil. Ele fez uma pausa. Somos melhores do que isso, e espero que todos aqui hajam em conformidade daqui para a frente. Margaret acrescentou, atualizamos as nossas políticas relativas a relações no local de trabalho e assédio. Todos receberão formação durante o próximo mês, e iremos monitorizar os canais de comunicação para garantir o cumprimento. A reunião terminou pouco depois. As pessoas saíram calmamente, muitas parecendo envergonhadas. Algumas abordaram Alicia para pedir desculpa. Desculpas desajeitadas, mas sinceras. Ela aceitou-as com graciosidade. Quando a sala ficou vazia, Jordan aproximou-se dela. Não tinham falado sobre o que aconteceu na noite anterior, o beijo no escritório dele, o que tudo aquilo significava. Olá, disse ele suavemente. Olá, estás bem? Sim, acho que sim. Ela sorriu, sentindo-se mais leve do que em semanas. Sinto-me bem, por ter o nome limpo. Nunca devias ter precisado de o limpar, mas ainda bem que aconteceu de qualquer forma. Ele olhou em redor, certificando-se de que estavam sozinhos. Podemos falar mais tarde? Num sítio privado? Na tua casa ou na minha? O sorriso dele era caloroso e genuíno. Na tua, se estiver tudo bem. Perfeito. Naquela noite, Alicia arrumou o seu apartamento 3 vezes antes de Jordan chegar. Ela vivia num pequeno apartamento de 1 quarto na cidade, acolhedor e pessoal, cheio de livros, plantas e arte que colecionara ao longo dos anos. Parecia íntimo tê-lo ali, como atravessar um limiar para algo real. Quando a campainha tocou, o coração dela saltou. Abriu a porta para encontrar Jordan ali, com sacos de comida take-away e um sorriso incerto. Ele tinha mudado da roupa de trabalho para uns jeans e uma camisola cinzenta simples. Parecia nervoso e lindo. Trouxe comida tailandesa, disse ele. Pensei que poderíamos usar um jantar a sério depois do dia que tivemos. Pensaste bem. Comeram à sua pequena mesa da cozinha, falando de trabalho no início. Tópicos seguros, conversa fácil. Mas gradualmente a conversa mudou. Preciso de pedir desculpa, disse Jordan pousando o garfo, por tudo o que aconteceu. Os mexericos, a reunião dos recursos humanos, a separação. Passaste por um inferno por minha causa. Por causa do Daniel, corrigiu Alicia, e por causa de um local de trabalho que foi demasiado rápido a julgar. Não por tua causa. Mesmo assim, se eu não tivesse sido tão óbvio em relação aos meus sentimentos, Jordan, ela estendeu a mão pela mesa, pegando na mão dele. Ainda bem que foste óbvio. Ainda bem que me defendeste. Ainda bem que recusaste a promoção até o meu nome ser limpo. Essas coisas importaram. Elas mostraram-me quem tu és. Quem sou eu? Alguém por quem vale a pena apaixonar-se. A respiração dele prendeu-se. Alicia. Estou assustada, admitiu ela. Isto é complicado.
Trabalhamos juntos. Toda a gente nos vai observar agora. E se não resultar, então vamos lidar com isso. Juntos. Ele apertou a mão dela. Mas não acho que não vá resultar. Acho que somos bons juntos, muito bons. E acho que merecemos uma oportunidade para ver onde isto nos leva. Ela olhou para as mãos unidas deles, depois para o rosto dele. Ele estava a olhar para ela como se ela fosse a coisa mais importante do mundo. Ok, sussurrou ela. Vamos tentar. Jordan levantou-se, puxando-a com ele. As mãos dele acariciaram-lhe o rosto suavemente, os polegares roçando as bochechas dela. Vou beijar-te agora, disse ele suavemente. E desta vez não há interrupções, nem audiência. Apenas nós. Apenas nós, ela concordou. Ele beijou-a devagar, docemente, como se tivessem todo o tempo do mundo. E talvez tivessem. Talvez isto fosse apenas o começo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam a sorrir. Fica, disse Alicia. Não era uma pergunta. Era um pedido. Uma esperança. A resposta de Jordan foi outro beijo. As semanas seguintes transformaram tudo. A demissão de Daniel causou um choque no escritório, mas para melhor. As pessoas estavam mais cuidadosas com os mexericos, mais respeitosas. A atmosfera tóxica dissipou-se, substituída por algo mais saudável. Alicia e Jordan também foram cuidadosos. Mantiveram a sua relação profissional durante o horário de trabalho, sem demonstrações públicas de afeto, sem tratamento especial, nada que pudesse ser mal interpretado. Mas depois do trabalho, eram inseparáveis. Jantares em pequenos restaurantes que o Jordan descobria, passeios de fim de semana pelo parque da cidade, conversas noturnas que se estendiam até de madrugada, maratonas de filmes no sofá dela, as suas terríveis tentativas de cozinhar que terminavam sempre em gargalhadas e em pedir pizza. Alicia aprendeu que Jordan era atencioso em pequenas coisas, lembrar-se do seu pedido de café, enviar-lhe artigos que ele achava que ela gostaria, deixar post-its com mensagens encorajadoras na secretária dela quando tinha apresentações difíceis. Jordan aprendeu que Alicia era engraçada quando relaxava, rápida com respostas sarcásticas, péssima em videojogos, mas competitiva na mesma, capaz de citar filmes inteiros de memória. Eles encaixavam, no trabalho e na vida, como duas peças de um puzzle que esperavam encaixar-se. Nina observava tudo com aprovação satisfeita. Eu sabia, disse ela durante o almoço um dia. Desde o momento em que entraste e sorriste ao comentário estúpido dele, eu soube que vocês dois iam acabar juntos. Não sabias nada, riu Alicia. Ok, talvez não logo, mas depois de Boston, definitivamente. Tara tornou-se a sombra de Alicia no trabalho, absorvendo conhecimento e fazendo 1 milhão de perguntas. Ela estava entusiasmada com a relação. É como uma rom-com, mas a sério. E ocasionalmente tentava fazer de cupido, embora Alicia e Jordan já estivessem juntos. Tara, disse Alicia gentilmente uma tarde, não precisas de nos deixar a mim e ao Jordan sozinhos em salas de reunião de propósito. Somos adultos, conseguimos gerir. Tara corou. Só quero que vocês sejam felizes. Somos, prometo. E eram, mais felizes do que Alicia tinha sido em anos. Um mês após a demissão do Daniel, Ethan chamou Jordan e Alicia ao seu escritório. Eles trocaram olhares nervosos. Estavam em apuros de novo? Alguém tinha reclamado? Mas Ethan estava a sorrir quando entraram. Sentem-se, disse ele. Tenho uma proposta. Sentaram-se. A empresa está a expandir. Estamos a abrir uma nova divisão focada em transformação digital e inovação de marca. Coisas de ponta, clientes de alto perfil. Ethan inclinou-se para a frente. Quero que vocês dois a coliderem. Alicia piscou os olhos. Coliderar? Sim. Ambos seriam promovidos a diretores associados. Igual autoridade, responsabilidade partilhada. A vossa própria equipa. A expressão de Ethan era séria. Observei-vos a trabalhar juntos. Vocês equilibram-se, desafiam-se, tornam-se melhores um ao outro. É exatamente isso que esta divisão precisa. Jordan olhou para Alicia. Ela olhou de volta. O mesmo pensamento passou entre eles. Isto é enorme. Isto é tudo. Há uma condição, continuou Ethan. Terão de declarar formalmente a vossa relação aos recursos humanos, assinar a documentação apropriada, manter limites claros entre o pessoal e o profissional. Podem fazer isso?
Sim, disse Alicia imediatamente. Absolutamente, acrescentou Jordan. Bom, Ethan estendeu a mão. Bem-vindo à liderança. Apertaram-lhe a mão e saíram do escritório ainda atordoados. Assim que ficaram sozinhos no elevador, Jordan virou-se para Alicia com um sorriso enorme. Conseguimos! Conseguimos! Ela riu, atirando os braços à volta dele. Ai, meu Deus, conseguimos mesmo! Ele fez girá-la, ambos a rir como crianças. Quando a pôs no chão, beijou-a, rápido e alegre. Tenho tanto orgulho em ti, disse ele. Mereceste isto. Merecemos isto. Juntos. Juntos. Ele concordou. Gosto do som disso. Naquela noite, celebraram no restaurante preferido dela. Nada de luxuoso, apenas boa comida e melhor companhia. Falaram sobre a nova divisão, sobre os seus objetivos, sobre o futuro. Quero construir algo significativo, disse Alicia, com os olhos a brilhar de entusiasmo. Não apenas campanhas que vendem produtos, mas campanhas que importam, que mudam a forma como as pessoas pensam. Vamos conseguir, prometeu Jordan. Contigo a liderar a criatividade e eu a cuidar da estratégia. Podemos fazer tudo. Acreditas mesmo nisso? Acredito mesmo. Ele estendeu a mão pela mesa, entrelaçando os dedos nos dela. Sabes qual é a melhor parte? Qual? É que consigo trabalhar com a minha melhor amiga todos os dias e depois ir para casa com a minha pessoa preferida todas as noites. O coração de Alicia encheu-se. Quando é que ficaste tão romântico? Quando conheci alguém por quem valia a pena ser romântico. Ela riu, abanando a cabeça. Ainda és um problema, sabias? Sim, mas agora sou o teu problema. Sim, disse ela suavemente. Tu és. 2 semanas depois, numa tranquila manhã de domingo, Alicia sentou-se no escritório que partilhavam. O novo espaço que Ethan lhes dera para a divisão digital. O escritório deles, juntos. Ainda parecia surreal. Jordan chegou com café e uns pães, a sua rotina habitual de domingo. Costumavam ir trabalhar aos fins de semana agora. Não por obrigação, mas porque adoravam o trabalho que estavam a construir. Bom dia, disse ele, beijando-lhe a bochecha antes de lhe entregar o café. Bom dia. Ela tomou um gole agradecido. Tenho estado a pensar na apresentação para a Sterling. Sim? E se mudássemos completamente a abordagem? Em vez de nos focarmos nas características do produto deles, focamo-nos na jornada do cliente. Mostrar histórias reais, transformações reais. Os olhos de Jordan iluminaram-se. Isso é brilhante. É mais arriscado, mas se o executarmos bem, pode ser revolucionário. Passaram a hora seguinte a trocar ideias, que fluíam entre eles sem esforço. Era isso que faziam melhor, criar algo juntos, desafiando-se um ao outro a pensar maior e mais audaciosamente. A certa altura, Jordan recostou-se na cadeira, observando-a a esboçar conceitos no quadro branco. O quê? Perguntou ela, notando o seu olhar. Só estava a pensar no primeiro dia. Quando entraste na sala de reuniões e eu disse aquela coisa estúpida. Alicia virou-se para ele. Queres dizer quando disseste que mulheres negras são demasiado problemáticas? Sim, isso. Ele levantou-se, caminhando até ela. Estava tão enganado. Não és um problema. És a melhor coisa que me aconteceu. Desafiaste-me, mudaste-me, fizeste-me ver as coisas de outra forma. Ele tocou-lhe no rosto suavemente. Nunca foste um problema, Alicia. Foste a minha lição. E ainda estou a aprender. Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Lágrimas de alegria. Finalmente passaste, sabes? No teste. Passaste há muito tempo. Passei? Sim. No momento em que me defendeste. No momento em que me escolheste em vez do teu orgulho. No momento em que provaste que as pessoas podem mudar. Ela beijou-o suavemente. Tornaste-te o homem de que eu precisava. O parceiro que eu merecia. Quero continuar a ser esse homem. Todos os dias. Vai ser. Eu acredito em ti. Ficaram ali no seu espaço partilhado, rodeados de sonhos que estavam a construir juntos, e Alicia sentiu-se completa, perfeitamente em paz. 6 meses depois, a divisão digital estava a prosperar. Tinham conseguido 3 grandes clientes. As suas campanhas estavam a ganhar prêmios. A equipa que tinham construído era talentosa e motivada. Tudo estava a encaixar. Mas mais importante, Alicia e Jordan estavam felizes. Tinham se mudado para um apartamento maior num bairro de Lisboa, com espaço para ambos e para todos os seus livros e plantas combinados. Tinham conhecido as famílias um do outro. Tinham feito planos para o futuro.
Nem sempre era perfeito. Ainda discutiam por vezes sobre campanhas, sobre estratégia, sobre a quem cabia lavar a louça, mas tinham aprendido a discutir de forma justa, a ouvir e a voltar a unir-se mais fortes. Uma noite, enquanto voltavam para a casa do trabalho de mão dada, Jordan abordou o passado. Lembraste-te de quando começaste e todos nos observavam? Perguntou ele. Como poderia esquecer? Estava a pensar nisso hoje, em como eu tinha medo do que as pessoas iriam pensar, em perder o controle da narrativa. Ele parou de andar, virando-se para ela. Mas a verdade é que a melhor coisa que fiz foi deixar de me preocupar com a narrativa e começar a preocupar-me contigo. Alicia sorriu. Isso é muito doce, mas também as pessoas já não estão realmente a observar. Não? Não. Agora somos aborrecidos. Apenas mais um casal de escritório que trabalha bem em conjunto. Jordan riu. Consigo viver com ser aborrecido. Eu também. Continuaram a andar. A cidade viva à sua volta, folhas de outono a cair em espirais douradas. Quando chegaram ao prédio, Jordan puxou-a para perto. Amo-te, disse ele simplesmente. Caso não o tenha dito o suficiente hoje. Já o disseste 3 vezes, mas nunca me canso de o ouvir. Ela beijou. Também te amo. Dentro do apartamento prepararam o jantar juntos. Jordan a tentar cozinhar enquanto Alicia corrigia a sua técnica e roubava pedacinhos de ingredientes. Comeram no sofá, a ver um filme a que nenhum dos dois prestava realmente atenção. A certa altura, Alicia encostou a cabeça no ombro de Jordan, sentindo-se completamente contente. Obrigada, disse ela baixinho. Pelo quê? Por me teres provado que estava enganada. Sobre o quê? Naquele primeiro dia, quando ouvi o que disseste, pensei que eras apenas mais um tipo arrogante que nunca veria para lá dos seus próprios preconceitos. Mas mudaste, cresceste, tornaste-te alguém melhor. Ela olhou para ele. Nem toda a gente faz isso. Mas tu fizeste. O braço de Jordan apertou-a. Tu fizeste-me querer mudar. Mostraste-me o que me faltava, o que eu podia ser. Ele beijou-lhe a testa. Não sou perfeito, Alicia. Provavelmente vou cometer erros outra vez, às vezes. Ambos vamos, isso é ser humano. Mas enquanto o enfrentarmos juntos, acho que vamos ficar bem. Mais do que bem, concordou ela. Seremos perfeitos, um para o outro. 1 ano depois de Alicia ter entrado pela primeira vez na Sullivan & Associados, a empresa realizou outra gala. Desta vez, quando ela chegou, ninguém cochichava. Ninguém a olhava com julgamento. As pessoas cumprimentavam-na calorosamente, felicitavam-na pelo sucesso da divisão, tratavam-na como a profissional talentosa que era. Jordan já lá estava, elegante no seu fato, a conversar com Ethan sobre um potencial novo cliente. Quando viu Alicia, o seu rosto iluminou-se, da mesma forma que 1 ano antes, mas agora sem hesitação ou medo. Ele desculpou-se e foi direito a ela. Estás deslumbrante, disse ele, pegando-lhe na mão. Tu também. Entraram na festa juntos, confortáveis e confiantes. Nina acenou do outro lado da sala, fazendo-lhes um sinal de positivo. Tara aproximou-se animada com novidades sobre a sua própria promoção. Inspirada, disse ela, por ver Alicia ter sucesso. Mais tarde, durante os discursos, Ethan destacou as conquistas da divisão digital. Chamou Jordan e Alicia ao palco, elogiando a sua liderança e visão. Estes dois provam que quando se combinam diferentes forças e perspectivas, se cria algo extraordinário, disse Ethan. Eles são o futuro desta empresa. A sala aplaudiu. Jordan apertou a mão de Alicia. Depois escaparam para o terraço novamente, o mesmo local onde se tinham beijado pela primeira vez há 1 ano. Lembraste-te deste lugar? Perguntou Jordan. Como poderia esquecer? Foi aqui que tudo mudou. Foi. Mas sabes que mais? O quê? Acho que tudo mudou antes disso. Mudou no dia em que entraste e sorriste ao meu comentário estúpido em vez de me repreenderes. Tiveste elegância quando eu não a merecia. E isso mudou tudo. Alicia encostou-se ao parapeito, olhando para a cidade. Naquele dia, estava tão zangada, mas também curiosa. Queria saber se eras apenas mais um idiota ou se havia algo real por baixo. E havia algo real, algo pelo qual valia a pena lutar. Jordan moveu-se atrás dela, envolvendo os braços na cintura dela, apoiando o queixo no ombro. Ainda bem que lutaste. Ainda bem que não desististe de mim. Ainda bem que não desististe de nós. Ficaram ali em silêncio confortável, a cidade a brilhar lá embaixo, a música a subir da festa lá dentro.
Alicia, sim, quero isto, para sempre. Tu e eu a construir coisas juntos, a enfrentar o que vier a seguir, a envelhecer e a continuar a discutir estratégias de campanha. Ela virou-se nos braços dele, sorrindo para ele. Isso soa perfeito. Sim, sim. Ela beijou-o suavemente. Nunca foste realmente um problema, Jordan. Estavas apenas à espera de ser encontrado. E tu encontraste-me. Encontramo-nos um ao outro. Enquanto se beijavam sob as estrelas, rodeados pela cidade que ambos amavam, Alicia pensou naquele primeiro dia, em ouvir aquelas palavras descuidadas e a escolher a elegância em vez da raiva. Na jornada de rivais a parceiros, para algo mais profundo do que alguma vez imaginara. O amor não consertava tudo. Não apagava as dificuldades, as lutas ou o trabalho que era preciso para construir algo real. Mas o amor certo, com a pessoa certa, fazia tudo valer a pena. Jordan afastou-se, a testa encostada à dela. Continuas a achar que sou arrogante? Alicia riu. Um pouco, mas agora és o meu gênio de marketing arrogante. E tu és a minha estratega brilhante, paciente e incrível, que é demais para mim. Verdade. Mas vou ficar contigo na mesma. Prometes? Prometo. Voltaram para dentro de mão dada, prontos para enfrentar o que viesse a seguir. Juntos, sempre juntos. Porque era isso que o amor era. Não perfeição, não facilidade, mas parceria, crescimento. Escolherem-se um ao outro, todos os dias. E Alicia Monroe e Jordan Hayes continuariam a escolher-se, por todos os dias que viessem. Meses depois, no escritório que partilhavam, ainda estás a fazer isso errado, disse Alicia, debruçando-se sobre o ombro de Jordan para olhar para o ecrã do computador dele. Não estou a fazer errado. Estou a fazer de forma diferente. Errado de uma forma diferente. Ele girou a cadeira puxando-a para o colo. És impossível, sabias? Tu adoras. Adoro. Ele beijou-lhe o nariz. Adoro mesmo. Tara bateu a porta de vidro com os olhos arregalados. Desculpem interromper, mas o cliente da Sterling acabou de ligar. Adoraram a campanha e querem duplicar o orçamento. Alicia e Jordan trocaram olhares de entusiasmo. Isso é fantástico, disse Alicia. Marca uma reunião para amanhã. Certo. Tara sorriu e saiu. Alicia virou-se para Jordan. Conseguimos outra vez. Fazemos sempre. Somos uma boa equipa. A melhor equipa. Ele puxou-a para mais perto. Sabes o que percebi? O quê? Naquele primeiro dia eu disse que mulheres negras são demasiado problemáticas. Mas a verdade é que tu nunca foste um problema. Foste a resposta que eu não sabia que procurava. Os olhos de Alicia suavizaram-se. E tu foste a lição que eu precisava de aprender. Que as pessoas podem mudar. Que o amor pode transformar. Que o parceiro certo te torna melhor. Tornamo-nos melhores um ao outro. Sim, tornamo-nos. Ficaram ali sentados no escritório que partilhavam, rodeados pelo sucesso que tinham construído juntos, e Alicia sentiu nada além de gratidão pela jornada, pelo crescimento, pelo homem que começou como seu adversário e se tornou o seu tudo. Amo-te, sussurrou ela. Também te amo, respondeu Jordan. Sempre. E naquele momento, tudo estava exatamente como devia ser, perfeito, real e deles.